Uma boa tarde, pessoal. Vamos começar a aula de hoje. Lembrando que essa aula está sendo gravada, então todos que estão participando estão concordando que a sua imagem e voz possa eventualmente ser utilizada na divulgação dessa aula, tá? Eu vou mover aqui para a apresentação. Vocês estão recebendo a apresentação? Está aparecendo? Tá, ótimo. A gente vai falar hoje de programação, pessoal. Introdução ao processamento de dados é um pré-requisito para esse curso, então todo mundo aqui eu tenho certeza que já viu noções básicas de programação. A gente vai recordar um pouquinho algumas noções básicas aqui na aula de hoje e na próxima aula. Só que a programação que a gente vai ver nesse curso vai ter muito um enfoque em computação científica. O que é isso? No fundo é usar o computador para fazer contas, para resolver problemas matemáticos que são intratáveis à mão, tá? Então, vamos começar falando em computadores. A origem dos computadores, eu acredito que muitos de vocês saibam, mas se alguns não souberem, é uma oportunidade para aprender que ela está intimamente ligada com a necessidade de fazer contas. Computadores surgiram como ferramentas para fazer contas que eram muito difíceis ou mesmo impossíveis de serem feitas à mão por uma pessoa. Dispositivos de cálculo são, quando eu falo computadores aqui, eu estou falando um computador digital. Esse computador que a gente usa hoje em dia, que tem um teclado, uma tela e cabe na nossa mesa, ou uma noção moderna de computador. Um celular é um computador de alguns anos para cá, um celular pode ser pensado como um computador também, né? Então, dispositivos de fazer cálculos existiam antes do aparecimento dos computadores digitais. Mas foram os computadores digitais que fizeram uma grande revolução na capacidade de fazer cálculos complexos da humanidade. Porque eles são um dispositivo que com um procedimento razoavelmente simples de programação, você consegue dar instruções para ele fazer contas complicadas e ele faz uma quantidade enorme, que cada vez aumenta mais de contas. Então, cada vez mais você pode lidar com problemas mais e mais complexos. Tá? Esse é o primórdio da computação digital, mas isso aí você pode pensar, hoje em dia o computador é mais utilizado para isso. Não, o computador ainda é muito utilizado com esse propósito de fazer contas, tá? Agora, se eu quero usar o computador como uma ferramenta para fazer contas, eu preciso ser capaz de trocar informação com o computador. Eu tenho que ter uma certa linguagem de comunicação com ele, né? Como é que uma pessoa e um computador podem se comunicar? Qual o idioma que uma pessoa e um computador falam em comum? Esse idioma é o que a gente chama de linguagem de programação. A linguagem de programação nada mais é que uma maneira de você dar instruções para um computador e ele entender e executar essas instruções. Por que uma linguagem de programação pode ser pensada como um idioma? Quando duas pessoas se comunicam num certo idioma, a gente está se comunicando em português aqui, pressupõe que as duas pessoas, uma conversa nesse idioma, pressupõe que as duas pessoas dominam o idioma. A linguagem de programação se assemelha ao idioma nesse ponto, porque a máquina compreende esse idioma e você que está programando também compreende, tá? Então, ela é uma língua franca entre os dois. Vocês aprenderam Python no primeiro curso, não foi? Só que Python é uma linguagem muito boa, moderna, mas está longe de ser a única linguagem que existe. Eu acho que alguns nomes que vocês estão vendo aqui nesse zoológico de linguagens de programação vocês conhecem. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar da linguagem C, da linguagem Fortran, C++. Você tem dezenas, quiçá centenas de linguagens no mundo hoje em dia. Cada uma tem um propósito diferente, cada uma tem certas especificidades que tornam ela mais atrativas para certo tipo de tarefas e menos atrativas para outras. Por exemplo, o Fortran é uma linguagem muito atrativa para fazer contas, para resolver problemas de cálculo numérico, problemas de computação científica que envolvam muitas contas por segundo e que às vezes um programa vai rodar horas, dias, semanas.
o Fortran é uma linguagem muito robusta para isso. Já o C++, para tarefas desse tipo, ele pode ser um pouco lento, porque ele tem certas características que sobrecarregam um pouco a execução do programa. Por outro lado, o C++ tem uma certa facilidade de alguns operadores, alguns paradigmas de orientação a objeto que tornam o C++ muito prático para implementar estruturas de dados muito complexas. Por exemplo, você pode definir uma classe lá, retângulo, e ter uma operação dentro área. E quando você chama retângulo área, ele calcula a área daquele retângulo, por exemplo, sem você ter que passar para uma outra função. Qual linguagem que a gente vai usar aqui nesse curso? A gente vai dar muito ênfase à linguagem chamada GNU Octave. GNU Octave, essas três linguagens que estão aqui na família de cima, nessa linha de cima, formam uma família de linguagens de programação para computação científica. São linguagens de alto nível. O que quer dizer isso? Elas são fáceis de usar. Elas são pensadas para facilitar a vida do usuário. Ah, eu acho o Octave difícil. Eu já conheço ele e achei difícil. A sua perspectiva individual você pode achar ele difícil, mas pode ter certeza que qualquer tarefa que você faça no Octave é muito mais difícil ser feita em C ou em Fortran. Então, o difícil ou fácil aqui é questão de prática também. Se você começa a praticar essa linguagem, ela começa a se tornar fácil. A gente vai tentar, nesse curso aqui, fazer vocês usuários, não digo avançados, mas usuários não ingênuos de GNU Octave. Tá? O MATLAB faz a mesma coisa que o Octave, só que é pago. O Octave é de graça, o MATLAB é pago. Tá? Quem surgiu primeiro? O MATLAB. E o Octave foi uma tentativa de tornar essa linguagem aqui mais aberta, porque uma licença MATLAB é cara. E mais recentemente surgiu o Scilab, que vai na mesma linha de ter uma linguagem de alto nível, com muitas ferramentas para facilitar a vida do usuário, que seja simples. É tão amigável quanto o Octave, talvez até mais. Só que a gente vai dar preferência aqui no Octave, principalmente pela similaridade dele com o MATLAB, porque é mais antigo, então tem mais documentação, tudo. Tá? Essas linguagens aqui, Fortran, C, C++, Python, Lua, Julia, R, Perl, Ruby, LaTeX, cada uma tem um propósito diferente. O Python vocês conhecem bem, né? O Julia é uma espécie de Python feito para computação científica. Então, o Julia é uma espécie de Python aprimorado para ser tão fácil quanto o Python, focado em computação científica como essas aqui, só que o Julia tem um grande diferencial que é eficiência. Comparado ao C, ao Fortran, o Octave, o Python são relativamente lentos. O Julia foi feito com a ideia de não tentar perder tanta velocidade por facilitar a vida do usuário quanto essas outras duas. Então, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai estar dando esse curso aqui nem com isso, mas com Julia, tá? Mas ainda é uma linguagem que está em desenvolvimento. Ela é uma linguagem que surgiu em 2015. Então, é uma linguagem bebê ainda. Tem um problema que não tem tanta documentação quanto essas duas. Por isso que a gente preferiu não seguir o Julia ainda. R é uma linguagem com foco em estatística. Então, se alguém aqui trabalha com estatística, R é a linguagem que você tem que saber. O Perl é uma linguagem de script, então muito pensada para fazer scripts para sistemas operacionais. O Ruby e o Lua têm certas aplicações específicas que eu não vou entrar muito no mérito aqui, só rapidinho. O Lua é muito usado às vezes para fazer jogos. E LaTeX é uma linguagem que é utilizada para gerar textos matemáticos. Você escreve um texto com uma certa sintaxe, as equações você escreve como se fosse uma linguagem de programação, o LaTeX processa isso e gera um documento com um padrão tipográfico de altíssimo nível. Por exemplo, esses slides desse curso, vocês estão vendo, esses slides que eu mostro aqui no curso, eles são gerados todos com LaTeX. Tá? Eu desafio vocês a tentarem fazer igual no Word, não vai ficar igual. O Word melhorou muito na última década em termos de padrão de tipografia, mas ele está ainda anos-luz atrás do LaTeX. Então, vamos à nossa estrela do curso, o Octave. O Octave não é só uma linguagem de programação, ele é um ambiente para computação científica. Você pode fazer computação científica com ele sem executar um programa também. Você pode dar certos comandos num terminal e fazer certas tarefas simplistas. Mas ele também tem funcionalidades de linguagem de programação de alto nível, como a gente vai ver. Por que a gente gosta dele? Ele é simples, intuitivo e de graça.
Como é que a gente pode usar o Octave, então? Nós temos três possibilidades para usar o Octave. Como é que eu uso o Octave no celular? Você tem que baixar um programa chamado Anok. É um aplicativo para celular que você pode baixar aqui no Google Play ou no Apple Store, aqui, com esses dois links, tá? Como é que eu posso usar o Octave num ambiente online, na nuvem? Vocês podem usar esse site aqui, cocalc.com, e é como a gente vai usar daqui a pouco. Como é que eu uso o Octave num desktop, num laptop? Você pode vir nesse site aqui, baixar e instalar ele. Tem tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. Então, o que a gente vai fazer agora, pessoal, eu e a professora Nancy vamos nos alternar explicando um pouquinho do Octave para vocês, tá? A gente vai falar da funcionalidade dele como uma calculadora científica e um pouco das funcionalidades dele na parte de álgebra matricial. Antes da gente começar a falar das funcionalidades dele, eu vou apresentar para vocês o Cocalc. Eu vou clicar aqui e a gente vai vir aqui para o ambiente do Cocalc. Ele já estava aberto aqui, mas deixa eu carregar de novo. Eu peço que vocês tentem acompanhar no Cocalc. Então, para começar, abra o Cocalc, cocalc.com. Quando vocês abrirem o Cocalc, vocês vão chegar num site como esse aqui. Entrem aí, pessoal. Vou dar um minuto para vocês entrarem. Conseguiram entrar no Cocalc? Sim ou não? Sim. Sim. Dá mais um minutinho aí, porque ainda deve ter muita gente tentando entrar. Pessoal, posso começar aqui com o Cocalc? Posso me logar? Você quer que a gente crie a conta também, professor? Deixa eu mostrar aqui como é que se loga aqui. Você pode clicar aqui em Sign In, aqui ou no alto. Quando você clicar aqui em logar, vai aparecer uma tela assim, carregando. Aí você vai ter a opção aqui de colocar o seu endereço de e-mail e sua senha cadastrados. Você pode fazer um cadastro, mas eu acredito que todo mundo aqui tenha pelo menos uma dessas contas aqui, ou se não, alguém não tiver. Os que não tiverem, eu tenho certeza que são pouquíssimos. Quem não tiver, faz o cadastro. Quem tiver Facebook, ou GitHub, ou Gmail, ou Twitter, pode usar um desses serviços para se logar aqui. Eu, por acaso, tenho os 4. Eu vou, então, usar o Google aqui. Eu clico aqui no Google, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui a opção de eu fazer um login. Eu vou usar o meu e-mail pessoal aqui para fazer isso. Aí, depois que eu me logar, vou voltar para cá, para essa tela. Não, deveria ter ido para a tela de trabalho. Está se conectando. Pronto. Vocês vão vir para um ambiente como esse aqui. Fizeram isso? Conseguiram se logar, pessoal? Sim.
Alguém ainda não conseguiu? Lucas, quando você for lá naquela tela inicial do Cocalc, clica em SIGN, S-I-G-N-I-N, Sign In, que aí você vai ser levado para aquela tela que você pode entrar com um desses serviços, ou se não tiver um desses serviços, você pode criar uma conta lá. Ainda outra coisa, pessoal, para vocês treinarem depois, se vocês vierem aqui no AVA, essas bibliográficas têm um manual introdutório Cocalc. Se você abrir esse texto aqui, manual introdutório Cocalc, vocês vão ter um passo a passo de como criar essa conta. Tá? Vocês têm... para criar a conta, tem que clicar aqui nesse X, vocês estão vendo? Depois vocês têm que preencher um campo assim. Isso é para criar a conta. Quem usar um desses serviços de acesso aqui não precisa concordar com esses termos, já vai direto, tá? Todo mundo conseguiu? Pessoal, todo mundo conseguiu? Alguém ainda está fazendo? Posso seguir? Tá. Eu vou me deslogar aqui e vou fazer do zero, tá? Ó, Matheus, está nessa tela aqui. Você vem aqui e se logar. Se você tem um desses serviços aqui, pode usar eles para acessar. Se não quiser usar esse serviço, você pode vir aqui, concordo. Aí você coloca primeiro nome. Aí vocês colocam uma senha. No navegador, eu sugiro usar uma senha segura. Tá? Aí você clica em Sign Up, que vai criar a conta. Eu vou entrar com a minha conta já criada, tá? Então, aí vai vir para cá. Foi, pessoal? Tá entendido isso? Sim, professor. Tá. Aqui dentro, eu já tenho um projeto criado, mas eu vou mostrar para vocês como a gente pode criar um projeto. Eu decidi criar um projeto com esse nome aqui. Eu apertei criar um novo projeto. Aqui eu escolho o título dele e aqui eu vou ter um botão criar projeto.
Façam isso aí, criem um projeto para vocês. De repente, podem dar cálculo numérico 2020.2. E aí, depois que vocês fizerem isso, vocês vão ser levados para uma tela assim. Chegaram numa tela assim? Sim. Sim, sim, professor. Tá. Dá mais um tempinho. Tem gente ainda fazendo. Posso seguir? Pode. Vamos criar um arquivo aqui agora de trabalho. Você vem aqui em novo. Aí, por padrão, ele vai botar um nome aqui, o nome do arquivo com base na data e na hora. Tá? Ano, mês, dia, hora, minuto, segundo. Eu vou chamar assim. Mas vocês podem dar o nome que vocês quiserem como organizar. Eu estou fazendo assim para facilitar a organização. Depois que você selecionar o nome, que tipo de arquivo você quer criar? Ele dá uma lista de opções aqui. O que a gente precisa é chamado um Jupyter Notebook. Você clica em Jupyter Notebook. Travou? Voltou não? Voltou agora. Tá. Depois de vocês apertarem aquele Jupyter Notebook, vocês vão chegar nisso aqui. Aí ele pede para a gente selecionar um núcleo de trabalho aqui, um núcleo para linguagem, né? Ele está dizendo, esse notebook não tem nenhum kernel ainda. Vocês veem aqui embaixo, ó, ele tem suggested kernels, tem os kernels que ele sugere. Quais são os que, qual é o que a gente precisa para trabalhar? A gente não vai trabalhar com Julia, Python, R ou Sage. Vocês veem aqui em todos os kernels por linguagem. Aqui embaixo vocês vão achar o Octave, tá vendo? Vou dar um zoom para fora, para vocês verem a tela. Teve embaixo e cliquei. Travou de novo, professor. Tá travado também. Um minutinho, pessoal. Destravar.
Destravou? Aham. Destravou. Vocês clicaram lá em Octave, depois que vocês clicarem em Octave, vocês vão ser levados a uma nova tela como essa daqui, com uma linha assim, que fica um cursor piscando aqui. Isso aí. Todo mundo chegou aqui? Sim. Esse aqui é o nosso documento de trabalho. Ele, de tempos em tempos, vocês vão ver que ele auto-salva. Ele salva isso aqui sozinho. Mas você pode, depois de fazer uma tarefa, salvar para não perder o resultado dela, tá? O arquivo que a gente criou, calc-num, aula 2, parte 1.jpynb, ele está aqui. Isso aqui é um Jupyter Notebook que roda Octave dentro dele, tá? Aqui nessa linha, esse aqui é uma espécie de terminal de comando. A gente vai executar o Octave aqui, tá? Vocês não estão vendo a minha tela, não? Dá para ver Sim. sim, professor. É só um minutinho que isso deve destravar. Agora, pessoal, eu e a professora Nancy... Oi, alguém tem uma pergunta? Tá, eu volto, peraí. Eu vou fechar aqui. Você vai clicar criar um novo Jupyter Notebook, né? Vocês estavam aqui, não estavam? É só vir aqui embaixo em Octave e clicar nele. Foi, pessoal? Tem o botão Foi, salvar professor. aqui, tá vendo? Eu vou fechar esse e vou voltar para o arquivo antigo, tá bom? Só para o nome aqui em cima. Eu e a Nancy, agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai explicar certas funcionalidades do Octave para vocês. A gente vai explicar um pouquinho como ele se comporta como uma calculadora científica e a Nancy daqui a pouco vai explicar como ele se comporta fazendo operações vetoriais e matriciais. Na aula de quarta-feira a gente vai explicar como ele se comporta como uma linguagem de programação, tá? Então a gente não vai ver tudo hoje, não. Eu vou voltar para os slides. Vocês estão recebendo os slides? Estamos. Então, a gente vai ver agora como ele se comporta como uma calculadora científica. Aqui na coluna da esquerda, vocês têm certas operações que são possíveis de serem feitas no Octave, e aqui, à direita, vocês têm uma espécie de painel que representa aquela tela lá. Resultado embaixo. Então, por exemplo, eu tenho operações aritméticas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, posso operar com números. Então, o Octave, se não servir para nada, ele é pelo menos uma calculadora a mais que vocês têm. Então, ó, 2 mais 3, 5. 5 menos 10, menos 5. 3, ele também tem as operações de potenciação e radiciação. Potenciação é um acento circunflexo e radiciação é SQRT. Por que SQRT? É uma abreviação de radiciação em inglês, é square root, raiz quadrada. Então, SQR, SQ de square e RT de root, tá? Então tá aqui, 3 elevado à quarta dá 81, SQRT de 3 dá 1.7 alguma coisa. Eu chamo a atenção também que ele tem constantes programadas, tipo R, ele interpreta como a base natural do logaritmo, π, ele interpreta como o número π. E a gente pode fazer operações com funções trigonométricas também. Tem programado seno, cosseno e tangente, arcosseno, arcocosseno e arcotangente. Por exemplo, você pode botar seno de π sobre 2 aqui, vai dar quanto? Quanto que é o seno de π sobre 2? 1. Quanto que é o seno de 90? Quanto é o seno de 90, pessoal? 1. E
E por que está dando 0,89 aqui? Exatamente, porque essas funções aqui recebem, elas são programadas por padrão para receber o seu argumento de entrada em radianos. Então, se você botar 90 aqui, ele está entendendo que está botando 90 radianos. Tá? Não está entendendo que está botando 90 graus. Se você quiser botar em grau, você tem que converter de grau para radiano. Cosseno de 0 é 1, tangente π sobre 4 é 1, arco de seno de 1 é 1,57, arco cosseno de menos 1 é 3,14, arco tangente de 0 é 0. Professor, Tá? Oi? para fazer essa conversão de radianos para graus, tem que botar, tipo, Python, né? Ponto, degree, essas coisas Você assim? multiplica por 180 e divide por π. Beleza, então a gente faz isso na mão mesmo, analogicamente. Travou aqui, não estou conseguindo ouvir não. A gente vai fazer isso ali. Vamos. Tá travado aqui, Ele professor. funciona como. Deve aparecer para você já já. Mudei aí do slide pro Cocalc aqui. Vocês estão vendo? Mudou aqui. Deixa eu dar um zoom maior. Sim. Melhor agora? Acho que de repente quando você muda de slide para internet, ele deve dar uma travada. Não sei por quê. Deve ser uma mudança. Tá todo mundo com zoom? Me digam dois números aí que vocês querem somar. 7 e 9. Esses dois? 2,71 mais 3,14. Daqui a pouco a gente faz esse. Como é que eu executo isso aqui? Você pode dar um run. Que ele dá o resultado aqui, tá vendo? Ou você pode fazer o seguinte, você pode apertar Shift e Enter também. Ele entende ponto como vírgula, exatamente. Façam operações algébricas, então. Podem fazer operações aritméticas à vontade, para vocês brincarem. Deve ter. O pi, ó, boa ideia. O pi. Digita pi e aperta Shift Enter. Como é que a gente faz pi ao quadrado? Pi circunflexo 2. Dá para fazer pi vezes pi, mas você tem o circunflexo 2. Você tem um número E também, ó. Então, tomar a raiz quadrada de E. Foi? Oi, pessoal. Oi.
Foi, professor, só tá travando. Um colega que está perguntando como é que faria a raiz quarta. Não. Tem uma função nfroot. Espera aí. Tá aqui. Ó. O n da raiz. Tá bom? Vamos ver uma trigonométrica. Seno de π sobre 2 dava 1. Seno de π dava 0,89. Se eu quisesse colocar o 90 grau aqui, fazer. Professor, dá licença. O senhor pode voltar um pouquinho? Porque deu uma travada aqui. Seno de π sobre 2 dá 1, não é? Seno de 90 dá 0,89. Se eu quiser colocar em grau aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que converter. Eu tenho 90 graus aqui, não é? Só que a entrada disso aqui tem que ser em radiano. Eu tenho que botar um certo fator de conversão aqui. Eu sei que π radianos equivale a quantos graus? 180, né? Aí o grau desse aqui vai cortar com o grau desse e vai ficar só o radiano de unidade. Se eu fizer isso, ó, deu 1. Tá claro? Sim, obrigada. Desculpa. Travou aqui, mestre. Aqui também o Cocal que travou. Qual o arco cuja tangente é 0, pessoal? Zero, né? 0 graus. Aqui é 0 radiano, tá? Eu vou voltar lá nos slides
vocês estão vendo, eu fiz algumas operações, algumas diferentes das que estão aqui, com essas que estão aqui, né? Vocês sabem, conhecem isso aqui desde criança, então vocês podem brincar à vontade para aprender mais. O que eu vou apresentar agora? Exponenciação, logaritmo, como declarar variáveis, números complexos e precisão numérica. Você tem uma função exponencial, uma função logaritmo programada ali. E assim como ali também é uma linguagem de programação, você pode declarar variáveis. Então, eu vou fazer o ESP do número 1. ESP do número 1 é E elevado a 1, né? Tem que ser igual ao número E, 2.7. Só que eu vou gravar esse resultado na variável x, ó. Vou fazer x igual ao ESP de 1. E no y eu vou gravar o quê? Eu vou gravar o log decimal do número E. No z eu vou gravar o log natural do número E. Quanto é o log natural do número E? Quanto é que é o ln de E, pessoal? 1. A sintaxe para o ln aqui, para o log natural, não é ln, é log só. E para o log decimal é log 10, tá bom? Então, por isso que esse log E aqui dá 1, tá? Vamos fazer isso aqui? Eu vou dizer x é igual a ESP de 1. Eu vou executar. Façam aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Mas está travado. Meu Deus. Deixa eu arrancar. Alguém falou que tem uma... Professor, aqui um Pode aluno tem uma perguntar. dúvida. Pode falar, Nancy. Então, a dúvida é que no Octave você bota clear para tirar, para desatribuir as variáveis, né, das funções dela. No Cocalc, como você faz isso? Você bota clear também? Ou... Clear também. Ah, tá. Clear também. Obrigado. Posso fazer. Posso mostrar isso no Octave no computador também. O colega está perguntando... quando a gente faz essa declaração que eu acabei de fazer, x igual a ESP de 1, você cria uma variável x com o valor dessa conta e ela fica guardada na memória. Ele perguntou como é que limpa isso da memória. Tem um comando chamado clean que faz isso. Tá? Então esse x está guardado na memória. O que acontece se eu digitar x aqui agora? Ele recupera esse valor guardado, né? O y eu vou fazer o log decimal do número E. E o z eu vou fazer o log natural do número E. Agora que eu tenho esses números na memória, ó, que você faz? X elevado a z, por exemplo, tem que dar quanto? O z é 1, tem que dar o mesmo valor aqui do x, 2.7 alguma coisa, né? Estão vendo? Posso fazer seno de x, por exemplo. Guardar variáveis na memória é algo bem útil, tá? O que a gente viu mais aqui ainda?
eu posso ter número complexo aqui. O que acontece se eu fizer a raiz quadrada de menos 4? Raiz quadrada de menos 4 é 2i, né? Para quem lembra um pouco de números complexos. Então, o i é uma letra especial aqui, assim como o e e o π, que fica reservado para a unidade imaginária dos complexos, tá? Agora, quando eu faço essas contas aqui, quando eu mostro o valor dessas variáveis, quantos dígitos aparecem na tela? 5 dígitos, né? Um antes da vírgula, um ou mais antes da vírgula, aqui tem 5. Aparecem os dígitos antes da vírgula, e depois do separador decimal aparecem 4 casas decimais, né? Se eu clicar aqui em formato long, se eu mostrar o x de novo, o que vai acontecer? Olha aqui, eu dei esse formato long, digitei x. Quantas casas decimais estão aparecendo agora depois do separador decimal? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vocês estão vendo? Se você der format long, ele vai mostrar isso aqui com 15 casas decimais. Como é que eu volto para o outro formato? Tá claro? Para fazer isso no Octave também. Então deixa eu mostrar aqui com o Octave. Se você faz o Octave, você vai abrir um ambiente assim. Você pode ter isso também. Agora aqui ele está mostrando 4.34 e um é menos 1 aqui no final. Isso aqui é o ponto. Cosseno de π. Tá? Aquele comando que você já para aqui que as variáveis que eu estou declarando a variável answer, ela também fica aqui. Como é que eu posso limpar a memória? Que um colega perguntou, é o comando clean. Se eu fizer o comando clean, vai limpar aqui. Vocês viram que sumiram, né? Se eu digitar x de novo, ele diz que não está definido. Como é que eu posso limpar a tela, que está meio suja aqui? Um comando CLC limpa a tela. Pessoal, agora a professora Nancy vai falar um pouco de álgebra vetorial e matricial aqui no Octave. Então, eu vou passar a bola para a professora Nancy. Nancy, eu passo a compartilhar ela aqui. Ou você quer que eu passe os slides e você explica do meu slide? Nancy, você está me vendo? Ah.
estava aqui acomodando o fone de ouvido. Boa tarde, Tá. pessoal. Tudo bem? Boa tarde, professora. Então, eu acho que também a internet está um pouco instável, então eu vou desligar a câmera para ver se melhora um pouco aqui, tá bom? Mas eu só queria saber se dá Tá. para escutar direito aí. Tá, Ok, dá para ouvir sim. Dá para. Eu vou ver aqui no chat aí, vamos ver o que os demais estão falando, se dá para escutar. Ah, dá para ouvir, sim, perfeito, então. Então, Eu vou desligar minha câmera para melhorar. eu também vou melhor, eu vou aqui desligar a câmera, tá, gente? Então, o professor fez operações entre escalares, né? Nós vamos continuar com as operações, primeiro a representação de matrizes e vetores e depois as operações entre matrizes e vetores, tá bom? Tá? Então, aqui... Você quer compartilhar sua Sim, tela ou quer sim, que eu não, sim. mostre os slides? Não, eu posso aqui compartilhar, tá? Obrigada, professor. Então deixa eu parar aqui minha apresentação. Sim, eu vou aqui abrir aqui também, eu estou aqui no computador, estou com os slides no computador, tá? Tá bom, então, eu vou aqui tirar a câmera, sim, vou aqui compartilhar a tela. Vamos lá. E aqui. Ah, perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que tenho que compartilhar nas 3 salas, né? Vamos lá. Um instantinho, pessoal. Estou aqui. Vamos lá, por aqui na outra sala. Então, deixa eu ver aqui. E a terceira sala. Tá certo. Tá bom, então. Aqui, cadê o slide? Eu vou fazer a parte cadê ali? Aula. Eu vou fazer a parte de vetores e matrizes. Tá. Vamos lá, internet. Cadê ele? Está aqui. Então, eu estou aqui com o Calc aberto também, tá? Tem aí um arquivo, que eu até vou aproveitar o arquivo do professor, tá certo? Sim. Acho que não estou vendo aqui como levantar este aqui, mas é muita coisa aqui. Tudo bem. Tá tudo bem. Então, vamos aqui, vou tentar aqui fazer um zoom aqui. Eu não estou conseguindo aqui. Deixa eu ver aqui. Um instante. Eu vou estar querendo subir esta coisa aqui. Nancy, tem vários alunos aqui no chat falando que o som está muito baixo. Talvez tem que aumentar um pouquinho o volume do seu microfone. Sim, sim. Eu vou aumentar aqui. Tá. Melhorou? Agora só ficou um ruído. Tá certo. Gente, céu. Tá bom, então. Vou tentar aí falar um pouco mais alto, tá bom. Então, assim tá bom, assim tá ótimo. Tá. Então, aqui, hoje, neste momento, vamos estudar... deixa aqui fechar um instantinho aqui o Colcal, que por enquanto eu vou falar aqui, tá? O Octave, na verdade, trabalha essencialmente com um tipo de objetos, tá bom? Qual é esse objeto? Ela é uma matriz retangular numérica, pode ser real, pode ser complexa, tá bom? Então, em algumas denominações específicas são atribuídas a matrizes 1 por 1,
né, que é o caso dos escalares, o qual o professor mostrou algumas operações, tá? E matrizes, com somente uma linha ou uma coluna, que são os vetores. Então, a gente começa pensando que, na verdade, matrizes é uma generalização da definição de vetores, tá? Então, a maneira mais fácil, aqui eu vou abrir aqui, a maneira mais fácil para declarar uma matriz, tá? Ai, me falta uma C aqui. Tá, perfeito. A maneira mais fácil para declarar as matrizes, né, é fazendo uma explicitação da lista de elementos na linha de comando. Vamos lá aqui. Ok, vamos lá. Acho que é... Cadê ele? Vou pegar cálculo numérico, parte 2. Tá bom, então. Tá, então o nosso objetivo agora é declarar uma matriz, né? Como nós vamos escrever como vamos a colocar uma matriz aqui na linha de comando? É essa a questão agora. Então, como eu tinha falado, uma matriz pode ser criada atribuindo uma variável, que, por exemplo, no meu caso, eu vou chamar a variável A, tá? Valores representados entre colchetes. Olha só, observa aqui, estou definindo a variável A, igual, tá? Definição. Vou colocar valores aqui dentro, tá? Dentro dos colchetes, tá? Mas esses valores têm que ser seguidos de ponto e vírgula, tá? Observa aqui esse ponto e vírgula aqui, tá? Aqui eu estou colocando 3 pontos e vírgulas aqui, tá? Os elementos das linhas são separados. Só apareceu... a sua tela não estava aparecendo, ele só apareceu agora para as matrizes. Ah, gente, tudo bem. Você pode explicar de novo? Sim. Então, aqui eu estou declarando uma matriz. Qual a forma de declarar uma matriz aqui no Octave? Você tem que fazer é definir a variável, dar nome à sua matriz. Eu coloquei A, tá certo? Esse é o nome da matriz. Ela está definida, observa essa igualdade. Agora, os elementos dessa matriz têm que estar dentro desses colchetes. Está observando aqui? Abre colchete, fecha colchete. Dentro desses colchetes, você tem que colocar elementos, tá? Então, aqui, temos que fazer a distinção de linhas e colunas. Você sabe que uma matriz tem N número de linhas, M número de colunas, né? Para matrizes N por M, N por M, tá? Então, esses elementos estou aqui separando por ponto e vírgula, tá? Tá bom? Então, você está observando que aqui, na definição da matriz, na tentativa de definir a matriz A, eu estou utilizando 3 colchetes. Tá bom? Então, ela está fazendo uma separação de 4 grupos. Observa aqui. 1, 2, aqui, 3 e 4. Quer dizer que ela vai ter 4 linhas, tá? Agora, os elementos das linhas, sim, são separados por espaços ou vírgulas. Observa aqui. Aqui, a primeira entrada de A é o valor 1. Ela está dentro deste grupo antes do ponto e vírgula, né? Então, significa que ela está na primeira linha, tá certo? Tá. Agora, o valor de 1 está na primeira linha, né? E ela representa a primeira coluna. Eu quero pular para a outra coluna. Segunda coluna, eu vou dar um espaçamento aqui. Observa que aqui tem um espaçamento. Então, eu coloco o valor de 2. Quando você observa ou encontra um espaçamento, significa que há uma quebra de coluna. Tipo, está ainda mantendo na mesma linha, tá bom? Então, olha, observa aqui o que a gente fez aqui. Mais uma vez, esse ponto e vírgula, né, separa as linhas, né? Aí tem uma quebra de linha, eu estou colocando a entrada 1, né, da linha 1,
eu vou pular de coluna, na mesma linha, ainda na linha 1, eu vou ter um elemento 2, tá? Eu vou pular de coluna, vou para a próxima coluna, tá? Na terceira coluna, vou colocar o elemento 3, ainda ela está na mesma linha, tá bom? Então, aqui, este ponto e vírgula, mais uma vez, repetindo, significa que tem uma quebra de linha. Tá? Então, eu vou passar agora esses 4 elementos que estou colocando, inserindo aqui, eu vou passar na segunda coluna, tá? E assim vamos fazer com os outros elementos, na terceira coluna e na quarta coluna, tá certo? Então, essa é a forma de declarar uma matriz, que nesse caso, observa que tem quantas linhas tem? 1, 2, 3 e 4 linhas. 4 linhas e cada espaçamento, olha, observa aqui, pode pegar qualquer desses grupos, observa quantos espaçamentos você utiliza para um grupo. 1, 2, 3 espaçamentos. Se tem 3 espaçamentos é porque tem quatro elementos aí separando um do outro, né? Então, também temos 4 colunas, tá? Então, essa matriz A definida aí é uma matriz 4 por 4, tá bom? Tá? Então, nós já definimos, declaramos nossa matriz, nossa variável A, tá? Analogamente temos aqui feito a nossa variável B, né? Bom, eu vou compilar aqui para ver ela, sim? Para ver o display dela. Tá bom? Cadê ele? Observa aqui. Observa a matriz A definida dessa forma, sim? 1, 2, 3, 4 na primeira linha, como a gente tinha falado, e está aparecendo aqui na primeira linha. Os elementos aqui, 4, 3, 2, 1, na segunda linha, sim? A terceira linha, 5, 6, 7, 8, tá bom? 5, 6, 7, 8 da terceira linha. E no final, na quarta linha, aparecendo 8, 7, 6, 6, 5, tá bom? Então, é bem bonitinha a matriz, bem bonitinho fazer as declarações aqui no OCTAVE, tá bom? Analogamente, o B, temos o B aqui, tá? Mas o B estou colocando aqui para fazer, daqui a pouquinho, algumas operações, tá? Entre essas duas matrizes, tá certo? Tá. Perguntas até aí, pessoal? Sim? Então, só para fixar aqui, eu acho que é repetitivo, mas sempre, às vezes, repetitivo fica na cabeça, tá? Ponto e vírgula é quebra de linha, tá certo? Espaçamento entre os elementos é o pulo de uma coluna para outra coluna, tá bom? Então, você quer avançar de coluna em coluna, você vai ter que fazer uns espaçamentos aí. Simples, gente, simples. Tá bom, então. Mas que podemos falar? Essas são questões de matrizes, mas nós tínhamos falado que, na verdade, o OCTAVE trabalha essencialmente com esse tipo de objeto, né, com matrizes, mas nós sabemos que matrizes é uma generalização de vetores, sim. Olha, observa aqui, eu vou colocar aqui, cadê eu vou aqui, tá bom? Não, eu dividir aqui, só deixa eu ver, tá? E o que aconteceu aqui? 2, 3, 4. Tudo bem. Tá. Eu estou supondo que vocês também estão acompanhando aí no computador de vocês, tá? Vetores, tá? Um vetor é nada mais que uma matriz com suas dimensões iguais a 1, tá? Ela tem que ser igual a 1, assim ele pode ser criado da mesma forma que uma matriz. Como a gente pensou numa matriz, tá? A mesma forma a gente vai pensar na ideia de declaração de vetor, tá? Por exemplo, eu quero o vetor aqui, acho que já tenho aqui, acho que vou aproveitar aqui. Observa aqui esse vetor, sim? Então, um vetor aqui a gente falou que ponto e vírgula era a linha, não é? Então, aqui eu estou tendo uma matriz, sim? Uma matriz com 3 linhas, tá certo? E observa aqui que em cada grupo, tá? Em cada grupo só tem um elemento. Se tem um elemento e não tem esse espaçamento que a gente tinha falado na declaração de matrizes, é porque a gente está trabalhando só com uma coluna, tá? Então, aqui, na declaração da variável A, nós temos 3 linhas e uma coluna. Então, seria uma matriz 3 por 1, né? Então, aqui, vamos ver aqui, é a mesma ideia de matrizes, gente. Ai, bicho, aqui aconteceu uma coisa aqui.
Ai, tô com... Tá certo. Observa aqui. Observem aqui. A matriz, desculpa, o vetor A definido dessa forma, 1.2, 0, sim, ele acomoda, ele arranja como um vetor, tá? A gente tinha falado que ela tem três linhas, pelo fato que tem dois ponto e vírgula, né? Sendo que elas representam a quebra de linha, tá bom? Tá. Então, declarar matrizes e vetores é simples aqui, tá? O que mais podemos falar dele? A ver, vamos baixar aqui. Tá? Então, aqui eu quero destacar uma coisa. Da forma como foram apresentadas tanto as matrizes dadas aqui, quanto os vetores dados aqui, tá? Eles são armazenados na memória do programa. Mas se quisermos que eles apareçam na tela, tá? Ou seja, visualizar o conteúdo da variável, devemos omitir o ponto vírgula. Nesse caso, por exemplo, eu não estou trabalhando com ponto vírgula. Observa aqui. O que acontece se eu coloco aqui ponto e vírgula? Sim? Olha só, eu vou fazer aqui mais uma vez aqui. Eu declarei a matriz A, matriz B, dada dessa forma, e ela apareceu aqui. Ela printou a matriz A e a matriz B. Mas se eu coloco ponto e vírgula aqui? Observa aqui. Esse ponto e vírgula no final dessa variável que foi definida dessa forma, significa que ela é só armazenada na memória, tá? Ela fica aí, ela não vai te mostrar, tá? Por exemplo, olha, vou compilar aqui, e só tem que aparecer a matriz B. Observa aqui, na hora de fazer a compilação aqui, tá? Dado definido A e B, as matrizes A e B, ele só está printando a matriz B. Mas não significa que o programa não leia, não considere a matriz A. Ela considera, ela é armazenada na memória, mas só não é printada aqui. Tá bom? Essas pequenas coisinhas aí, é bom a gente ter em conta aqui com esses detalhes. Tá certo? Alguma outra coisa mais que a gente poderia fazer? A ver, vamos lá. No caso de Python, que vocês já devem ter estudado, ele começa com o valor 0, posição, valor 0, posição 1, posição 2. Aqui no Octave, e também acontece a mesma coisa no MATLAB, ele começa com a posição 1, posição 2, posição 3 e assim para frente, tá? Então, isso é uma pequena diferença com o Python. Por exemplo, aqui, observa aqui. Aqui, eu vou fazer aqui, por exemplo, vamos lá. O que acontece? A minha vou aqui trabalhar com vetor A, tá? Eu sei que esse vetor ele é um vetor 3, uma matriz 3 por 1, certo? Então, a primeira entrada é o valor 1, a segunda entrada é o valor 2 e a terceira entrada é o valor 0. Então, o que acontece se eu coloco aqui embaixo eu vou colocar, tá? Eu vou colocar o A de 0, por exemplo. A de 1, eu vou colocar assim a de 1, só para testar aqui, tá? Eu não vou botar ponto e vírgula, ponto e vírgula, só vou botar assim, sem ponto e vírgula para eu printar aqui, tá? Vamos lá que acontece aqui, vamos ver, tá? Cadê ele? A de 1, você está vendo que aqui está printando o vetor A, está printando o vetor B e está printando aqui esta variável, ANS, tá? Essa variável ANS, na verdade, é uma variável, só que o fato que você não definiu, ela tem que aparecer sempre definida dessa forma, o ANS, tá? Se eu coloco, eu já estou fugindo aqui do que eu queria fazer, mas vamos lá, vou acabar primeiro aqui, tá? E o que significa aqui? Estou evaluando aqui a posição 1, significa que eu quero pegar, tá? O valor da posição dada em 1. Esta posição é o valor da posição 1. Esse é o valor dado na posição 2 e esse é o valor dado na posição 3, tá bom? Então, eu quero fazer esse ênfase com o Python, que o Python aqui começaria entrada dada na posição 0, entrada dada na posição 1 e entrada dada na posição 2 em Python, mas aqui começo com posição 1, posição 2 e posição 3, tá certo? E se eu aqui troco, eu não quero analisar 1,
agora quero ver o 3, tem que, se eu compilar, ele deve ser o valor de 0, não é? Então, vamos verificar isso se realmente está acontecendo, tá? Só para verificar. Olha só aqui, o ANS de 0, ANS igual a 0, tá? Eu quero fazer aqui uma pequena observação aqui. Mais uma vez aqui, como estava falando e acabei cortando, o ANS é uma variável que ela fica, do fato que você não colocou o nome, ela te devolve como um ANS, tá? É uma variável geral aí, tá? Se eu coloco, por exemplo, não vou colocar A, eu vou colocar, por exemplo, x igual a na posição 3, tá? Significa que esse x tem que ser igual a 0, né? Agora já estou definindo, estou definindo mediante uma variável, a variável x. Então, na hora de eu compilar, sim? Agora ele sai como x igual a 0. Tá vendo essa diferença que se anteriormente a gente não tinha definido o a de 0, ele saiu ans igual a 0, e agora que eu defini o a evaluado na posição 3, o vetor na posição o valor do vetor na posição 3 defini como x, ele já agora se define a variável x igual a 0, tá bom? Então, são pequenos detalhes que vocês também devem ter em conta, tá bom? Tá, então, assim, para fixar aí, acho que não tem problema aí, né, gente? Perguntas aí? Ih, a imagem está lenta. Ai, internet, Mas, não mas está querendo. pode repetir a sua última parte, por favor? Ah, sim, tá. Então, tipo, eu quero dar nome à variável vector, né? A variável vector que eu tinha definido chama-se de A, tá bom? Essa é a variável vector que eu tenho aqui é a variável A, dada aqui, tá bom? Tá. Agora, eu quero dar nome, tá? Nome para essa variável. Eu posso chamar ela de x, y. Quando eu dou nome nela, né, dessa variável vector, tá? Na posição, quanto é? Na posição 3, eu vou botar, por exemplo, eu vou definir ela como y igual a variável vector na posição 3. Na posição 3, eu sei que a variável vector tem entrada 0. Então, esse y tem valor de 0. Quando eu compilar aqui, esse y é igual a 0. Só estou querendo aí pegar um elemento desse vetor. Se eu não coloco aqui se eu não coloco a definição desse variável, tipo, eu tenho a variável vector A na posição 3, e eu compilo aqui, tá? Ele vai sair ans igual a 0, sendo que do fato que eu não defini, ele não pode aparecer x, não pode aparecer y, não pode aparecer nada desse. Em geral, quando você não define, aparece el ens, tá bom? Ens significa a resposta do que você... um resultado, um output, de forma geral, tá bom? Tá? Até você não definir, ele não vai mudar. Isso que eu quero te dizer. Até você não definir a tua variável, a operação que você quer fazer envolvendo essas variáveis, ele não vai mudar. Tá bom? Então, acho que respondi. Tá, vamos lá então. Uma operação interessante é criar uma matriz usando uma já definida. Vamos analisar isso no caso de vetores. Eu tenho o vetor A aqui definido e eu tenho o vetor B definido dessa forma. Então, eu posso definir um outro vetor, né, utilizando esses vetores, tá? Acho que eu posso colocar aqui. Vamos colocar aqui embaixo, eu posso colocar. Tá? C igual a teclado. O teclado tá doido aqui. A vírgula B. Acho que dá assim. Deixa eu ver aqui.
Está vendo aqui o que está acontecendo? Eu estou construindo um novo vetor a partir de 2 definidos. O A é um vector, o B é um vector. Está travado. Ah, gente, eu também estou com problemas de conexão, então. Hoje a gente não tem sorte com a internet. Travou? Travou mesmo? Agora apareceu. A gente não está tendo sorte hoje com a questão da internet. Tudo bem, então a gente pode construir, já dado 2 vetores, a gente pode construir um outro vetor também que esteja dependendo dos vetores já definidos, né? Por exemplo, o vetor C definido como um vetor A, vírgula B, a mesma ideia, não é? Você não precisa colocar elementos como a gente tinha, você também pode fazer isso, entendeu? O vetor A era 1, 2, 0, tá aqui, e o vetor B é o menos 1, 1, 0. E observa aqui o output da variável C. 1, 2, 0, menos 1, 1, 0, entendeu? Então, você pode fazer muita coisa com vetores, com matrizes, tá? Então, bom, na questão de vetores, agora vamos ver de matrizes. A gente viu valores da entrada na posição tal de um vetor. Agora vamos ver nas matrizes. E eu vou fazer aqui, por que não está aparecendo aqui isso? Deixa eu ver aqui. Tá. Tá, vamos olhar um pouco com matrizes aqui. A matriz definida dessa forma, tá? E o matriz B, tá? Eu vou tirar aqui esse aqui, sim? Tá bom? Só para vocês verem essa diferença aqui, tá? Então, agora vamos ver o acesso aos elementos de vetores e matrizes, tá? Dos vetores, nós já fizemos aqui, tá? Agora vamos generalizar essa ideia agora, mas com matrizes, tá? Eu vou colocar aqui, sei lá, de acesso aos elementos da matriz, tá? Tá bom? Então, aqui eu estou botando esta porcentagem, esse símbolo significa que o que você escrever depois dele é um comentário, tipo, o programa não vai ler, é só para você, tá bom? Sim, ai, bicho, que foi aqui? Já. Tá, vamos lá então. Eu vou descer um pouquinho aqui. Tá? Por exemplo, eu quero, vamos aqui, para acessar algum elemento específico da matriz dada, tá? Ou um vetor, uma matriz, como a gente, agora vou falar esse mais para matrizes, tá? Então, aqui está a matriz A, vamos tentar acessar os elementos dessa matriz, tá? É necessário informar sua localização em termos de linha e de coluna. No caso de vetores é simples, né? Porque só tem uma... Aqui, como pode serviço, só tem uma coluna. Então, o que você colocar aqui, né? O que você pedir para ele é o número da linha que você quer acessar, tá? Então, mas agora muda um pouco a história aqui. Por quê? Porque aqui tenho 4 linhas e 4 colunas, tá? Então, a ideia é localizar a linha e localizar a coluna que você quer, o elemento que você quer acessar. Por exemplo, dada essa matriz A, sim, aqui, vou acessar, por exemplo, eu quero acessar, a ver, vamos lá, tenho essa matriz, cadê aqui? Eu quero acessar a segunda linha, sim, eu trabalhando aqui, segunda linha e quarta coluna. A ver, primeira coluna, segunda coluna, terceira e quarta coluna. Então, eu deveria obter o valor de 1, tá? Então, aqui, o que a gente faz é a variável, a matriz, tá bom? No mesmo caso que a gente fez, tá? Parêntese, não fez em vetores, tá bom? Observa aqui. Sim? O mesmo caso aqui, vou trabalhar com parênteses para localizar a linha e a coluna que eu estou querendo acessar, tá bom? Por exemplo, essa quarta coluna, tá? Que a gente falou, e o valor acessado deveria ser 1, tá certo? Segunda linha e quarta coluna seria esse elemento, esse valor. Então, eu vou colocar segunda linha, sim? Vírgula, quarta coluna. Então, ela tem que ser 1, tá? Vamos verificar aqui. Observa aqui que o output é 1,
tá? Ele está dando uma saída de valor 1, tá? Tá certo? Tá? Então, essas coisinhas a gente tem que... Aqui eu vou colocar um comentário antes de esquecer aqui, tá? Segunda linha, acesso à entrada de segunda linha, bichinho, segunda linha, quarta coluna. Tá bom. Tá. Vamos lá, então. Por exemplo, quero acessar não só um elemento, mas eu quero acessar, por exemplo, toda essa linha. Como que eu faço? Tá, então, vamos lá. Se eu quero acessar a segunda linha e os 4 elementos das colunas, o que eu devo fazer é assim. Aqui, A, tá bom? A primeira entrada representa a linha. Então, o meu interesse é a segunda linha. Vou colocar a segunda linha. Agora, a segunda entrada é dado para as colunas, tá? Se eu quisesse, já estou na segunda linha, você tem que pensar isso, você está na segunda linha. Se eu quisesse só um elemento, o quarto elemento, coloco 4, como foi feito anteriormente. Se eu quisesse todos, tá bom? Todos os elementos dessa linha, tipo, todos os elementos que aparecem nas respectivas colunas, seriam 2 pontos. Tá? Esses 2 pontos significa que é como se você fizesse um varrido. Você está na segunda linha e a coluna você quer todas. Quer essa, quer aquela e aquela. Você vai considerar todas. Tá? Então, aqui ela deveria sair, né? 4, 3, 2, 1. Vamos verificar aqui, tá? Eu vou compilar aqui. Sim? Observa aqui. 4, 3, 2, 1. Então, nós já aprendimos a acessar segunda linha, considerando todos os elementos dessa linha, tá? Esse aqui é acesso da segunda linha, segunda linha, e considerando todos os elementos para o que corresponde das colunas, tá? Agora, eu quero considerar, por exemplo, a quarta coluna, todos os elementos, os valores da quarta coluna. Quer dizer, eu gostaria de acessar o valor 4, 1, 8, 5, tá? Só a quarta coluna, tá bom? Com essas 4 linhas. O que eu poderia fazer? A ver, vamos lá. Então, aqui, para o acesso, a matriz, vou chamar aqui a matriz, que estou querendo acessar, sim? Em parênteses, tá bom? A primeira entrada é linhas, mas eu estou querendo todas essas linhas, então eu vou colocar 2 pontos na parte da linha, tá bom? Vírgula, sim? Para separar os valores da coluna. Qual a coluna? A coluna que estou querendo aqui seria 4, não é? Coluna 1, coluna 2, tá? Coluna 3 e coluna 4. Então, ela deve retornar 4, 1, 8, 5. Tá certo? Então, aqui seria 4. Então, vou compilar aqui. Sim? 4, 1, 8, 5. Tá bom? Tá, vamos lá, então. Esse aí é para acessar. Cadê? Sim? Acesso da quarta linha, né? Ai, quarta linha, tá. Tá bom, muito bem. Tá, então, mas alguém, vamos complicar aqui um pouquinho, tá? Suponha que o usuário deseja acessar apenas os elementos da linha 2 e 3 da coluna A, tá? Vamos aqui. Um usuário quer acessar linhas 2 e 3, tá? Nas colunas 1 e 3, quer dizer, eu quero acessar linha 2, desculpa aqui, linha 2, linha 3, sim? Mas dentro dessas linhas eu quero acessar coluna 1 e 3. Tá vendo a coluna 1 e 3? Então, aqui, bom, seria dentro dessas 2 linhas, tá? Vamos aqui, acessando, aqui, eu vou botar aqui,
Aqui vou botar aqui, se me colocar. Acessando. E travou aqui. Tá, acessando a segunda e terceira linha. Tá, acessando a segunda e terceira linha, vamos botar, por exemplo, colunas, a ver, coluna 1 e 3. Colunas 1 e 3. Tá? Só quero a coluna 1 e 3. Vamos lá, como que seria aí? Eu quero acessar segunda e terceira linha e primeira e terceira coluna. Sim? Qual seria aqui o valor a ser acessado aí? Quais seriam os valores, na verdade, né? Segunda e terceira linha. Aí tá. Essa é a matriz A. O interesse aqui é acessar segunda e terceira linha, primeira e terceira coluna. Sim? A ver, vamos ver lá no chat, a ver. Está travando. Ai, meu Deus. Ai. Professor, tá se ouvindo? A tela está demorando? Como é que... A tela está travando um pouquinho, mas o áudio chega a estar sincronizado. Sim, entendi. Tudo bem. Tá, segunda e terceira linha, tá? E primeira e terceira A tela coluna. não está aparecendo para a gente agora, Nancy. Ai, tá. Acho que é porque você saiu do Cocalc. Não, estou aqui no Cocalc. Para a gente está aparecendo o Meet. O Meet. Tá. Deve estar um atraso até mudar a tela. Aí, apareceu o Cocalc de novo. Tá. Tá demorando aqui. Nossa, tá tudo bem. Tá, então, aqui, pessoal, vamos lá. Está sendo aqui apresentada a matriz A, tá? E eu estou querendo a segunda e terceira linha e a primeira e terceira coluna. Bom, os valores a ser acessados, né, seriam 4, 5 e 2, 7, não é? Então, vamos lá ver o que acontece aqui, tá? Tá? Aqui, vamos lá. Então, aqui, a variável, tá? O parêntese abre e fecha, tá? Dentro desse parêntese tem que aparecer a vírgula para separar linhas de colunas, tá? Na primeira entrada, representa a linha ou as linhas que você está querendo considerar. A gente está pedindo segunda e terceira linha, né? Então, eu vou colocar segunda, tá? Até terceira linha, tá bom? Segunda até terceira. Esses dois pontinhos você pode ver, pode pensar como se fosse de segundo, você vai avançar assim continuamente até onde você quiser. Nesse caso, terceira linha. De segunda até terceira linha, tá? E na entrada das colunas, tá? Você está querendo a gente falou qual a primeira e terceira, aqui está, primeira e terceira coluna. Tá, segunda e terceira linha. Tá, ai. Tá vendo aqui? Aí, bicho. Foi aqui. Tá. 2, 3, 4. Tá. 1. Tá bom? Então, eu estou querendo a primeira e a terceira coluna. Então, eu vou colocar de 1. Tá bom? Aí está aparecendo na tela, aí o Cocalc. Tá aparecendo, mas aqui para mim ainda não tá um pouco lento. Tá com atraso, certo. você digita e a gente não vê instantaneamente. Bom, tá, tá bom. Tá bom. Tá, vamos lá então. Tá. Então, a gente estava querendo segunda
segunda linha e terceira linha, dado aqui, tá bom? E a coluna 1 e a coluna 3, não é? Então, eu vou colocar aqui coluna 1 até coluna 2 e depois vou pular até coluna 4, não é? Que estou considerando aqui. Vamos lá, o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? Ih, apareceu um erro aqui, ó. Estou pulando aqui. Ah, estou considerando 2 vezes aqui. Tá bom? Tá aqui a matriz A, C. A matriz A é a segunda linha e terceira linha, C. Essas duas seriam, e primeira e terceira coluna. Então, só meu interesse está nas entradas de 4 e 5 e 2 e 7. Tá bom? Então, aqui, a gente está vendo que temos acesso a estamos formando aqui uma submatriz com alguns elementos da matriz A, tá? 4, 5, 2 e 7, tá certo? Tá? Perguntas até aí, o pessoal, acho que está aparecendo, mas está congelado, não dá para ir a comprar. Bom, tá. Tá certo. Perguntas aí, pessoal, a ver se deu, acho que... Eu não sei se ao certo se perguntar se deu, porque eu acho que vocês estão relatando aqui problemas de lentidão na tela, né? Tá bom, então. Tá bom. Vamos lá, então. As operações simples entre matrizes, tá? Vamos fazer um pouquinho de operações simples entre matrizes, tá? Bom, definir a matriz A, a matriz B, tá? Essas definições, essas operações entre matrizes têm a mesma ideia das operações entre escalares que o professor fez, tá? Só que agora as matrizes, né, a gente trabalha não é em uma dimensão, não é um valor, né, mas sim em dimensão N por M, não é? Tá? Então, no nosso caso, nos nossos exemplos, tanto A quanto B são matrizes 4x4, tá bom? Tá? Então, a gente conhece as definições, as operações básicas, sim? Soma e diferença entre matrizes. Uma vez, após declarado as variáveis das matrizes A e B, a gente pode fazer operações, tá? Temos aqui operações de soma e operações de subtração, tá bom? Então, nós podemos ter aqui, sim? Soma, né? Tanto a soma quanto a subtração de duas matrizes têm a mesma lógica para os escalares, ou seja, é efetuada elemento por elemento, tá bom? Então, vou somar a entrada da primeira linha com primeira coluna com a outra entrada, a entrada da outra matriz, primeira linha, primeira coluna. Então, elemento a elemento, a gente vai fazer essas operações, tá bom? Tanto a soma quanto a subtração. Eu acho que isso não é difícil, não. Acho que todos sabemos fazer isso. Olha só as operações, mais uma vez, e a soma simples, sim, e a subtração. Aqui os símbolos clássicos que a gente conhece, tá bom? A multiplicação aqui, você viu lá na multiplicação de escalares, a gente utiliza o asterisco como símbolo de multiplicação. Aqui também a gente vai utilizar esse asterisco como notação de multiplicação. Então, na hora de fazer um produto matricial, né, aquele que a gente conhece, tá? Primeira linha da primeira matriz vai multiplicar escalarmente com a primeira coluna da outra matriz, tá? Sim, e agora, depois multiplicar a primeira linha com a segunda coluna, a primeira linha com a terceira coluna, e assim a gente vai fazendo um preenchimento. Então, esse é o produto matricial que a gente já conhece, que já viu desde a escola, tá bom? Então, o produto, sim, esse produto vectorial, produto matricial que a gente já sabe, já conhece. Vamos lá, sim? Olha só, tá? Agora tem um produto de Hadamard,
tá bom? Esse produto de Hadamard diz que você vai fazer uma multiplicação elemento a elemento, tá? Por exemplo, no nosso caso, vamos aqui, por exemplo, aqui nós temos a definição da matriz A, cadê? A matriz A e B, tá? Agora que nós temos a matriz A e B, na hora de fazer uma multiplicação de Hadamard, a gente vai ter que multiplicar elemento a elemento. Quer dizer, por exemplo, aqui a entrada de 1, que corresponde à linha 1, coluna 1 de A, vai multiplicar a entrada de 1, a entrada de B, linha 1, coluna 1. Então, aqui na primeira entrada, a primeira entrada do produto de Hadamard dessas duas matrizes seria 1 vezes 2, que é 2. A segunda entrada, segunda entrada, primeira linha, segunda coluna. Então, você vai pegar o valor da primeira linha, segunda coluna de A e vai multiplicar por a primeira linha, segunda coluna da matriz de B. Então, 2 vezes 0, 0. Então, a segunda entrada é 0. Então, você vai fazer, é ele que faz isso, né? Cadê o produto de Hadamard? Então, observa, tem que sair a primeira entrada, primeira linha, primeira coluna 1 e primeira linha, segunda coluna 0. Tá? Então, observa aqui. Desculpa, era 2 e a primeira linha, primeira coluna. Tá? 2. Então, aqui, produto de Hadamard é um produto mais elemento a elemento. Tá bom? O número de linha, número linha e número coluna o elemento linha I, coluna J, você vai multiplicar com a entrada da matriz B, linha I, coluna J, tá bom? Tá, muito bem. Vamos lá, então. Produto, matriz, vector. Tá certo? Você tem aí a matriz A, você aqui, como foi definido, uma matriz 4x4, tá? Cadê? Tá? Essa matriz A, definido no começo, é uma matriz 4x4. Agora você vai multiplicar com um vector, tá? Mas observa que ela tem que ter, você tem que ter cuidado com essa multiplicação de matrizes por vectores, tá? Não é um vetor de alguma dimensão que você vai poder multiplicar com uma matriz, tá? Ai, gente, vai. Estou aqui, tá? Por exemplo, nossa matriz apresentada acima era uma matriz 4x4, tá? Então, aqui está a dimensão da matriz 4x4, com 16 entradas, né? E o vetor que vai ser apresentado tem que ser para que seja compatível, viável, aquela multiplicação de matriz com vetor, ela tem que ser no caso, 4x1, tá certo? Sim? 4x4 e 4x1, tá? No nosso caso. Só que aqui a gente tem que ter cuidado. Tipo, o número de colunas da matriz tem que ser igual ao número de linhas do vetor. Isso é esse que você tem que ter cuidado, tá bom? Tá, vamos lá então. Aqui estou declarando a variável B, a variável aqui do vetor B, e na hora de fazer a multiplicação, você faz a multiplicação matriz vector que você conhece, que você já estudou em outras disciplinas dessa escola que você está estudando essa. Tá bom? Tá? Simples. Acessar de um elemento, bom, na verdade, essa é como acessar os elementos de uma matriz, sim? Aqui você vai ver aqui, sim, como foi feito blocos de matrizes, sim? Tipo, criar submatrizes a partir dos elementos de uma matriz dada, tá? Por exemplo, aqui, está considerando aqui, a matriz A, estou considerando primeira linha, segunda linha, sim? As duas primeiras linhas, isso está querendo dizer aqui, sim? E agora nas colunas, primeira coluna até segunda coluna. Então, você tem aqui as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas. Então, é uma submatriz que você está criando dado uma matriz. Tá bom? Então, e assim, você vai
Você vai treinar aqui, tá bom? Você só vai compilar e você vai analisar aqui o que está acontecendo. E isso vai ser um dever para vocês brincarem um pouco aqui até a aula que vem, até na quarta-feira. Vocês vão brincar, vão analisar esse acá, sendo, por exemplo, aqui nesse exemplo, é a primeira linha, observa aqui, primeira linha, segunda linha, e aqui da segunda entrada, primeira coluna, segunda coluna, tá bom? Então, vocês vão estar compilando, tá certo? Para conhecer aí as submatrizes que vocês estão formando aqui, tá? E vocês vão aqui trocando aqui, eu já não quero 2, agora vou testar com 3, e assim vocês vão aqui treinando um pouquinho, tá? Pessoal, é só treinarem. Se vocês não colocam mão na massa aqui, vocês não vão conseguir entender aqui o joguinho, tá? Então, vamos modificando. A gente dá assim algumas linhas de código, então você vai modificando essas entradas. O que acontece se modifico, tipo, se muda o valor dado, vou mudar agora por outro valor? O que acontece? Ou seja, tipo, a gente quer que vocês mexam com essas coisinhas, tá? Comecem a mexer aqui, modificar um pouco as linhas, verificar se realmente é isso que vocês estavam esperando, tá bom? Então, sempre conferindo aí, tá? É assim que se aprende, gente. Vocês têm que modificar algumas coisinhas e se perguntar o que está acontecendo, o que poderia fazer a mais, sabe? Eu tenho aqui um código aqui, como que eu poderia fazer um pouco mais simplificado, ou mais assim, mais detalhado possível, e coisinhas assim, tá bom? Tá? E, bom, já temos 5 minutos aqui para acabar, então aqui vou falar um pouquinho das matrizes especiais, tá? Pois a gente estudou isso também, das matrizes especiais, né? As matrizes bem bonitinhas, tá? Vamos lá, então, as matrizes especiais, a matriz identidade, olha só, matriz identidade, tá? Deixa eu ver aqui que você me... pode falar. Na verdade, não faltam 5 minutos, não, já passaram 5. Não era até 3h20? Não, é até 3h10. Tudo bem. Eu peço desculpa, pessoal, eu estou na minha cabeça com 3h20. Assim, eu vou fazer uma coisa bem rapidinha aqui. Tá. Obrigada, Américo, professor Américo. Tá. A matrizes identidades, olha só, em inglês, você tem que saber o básico do inglês, tá bom? Sim, os zeros, observa aqui a matriz identidade. Vamos com a matriz identidade. A matriz identidade significa ele vai te dar o comando que representa uma matriz de identidade. Mas só que o programa não sabe, mas você quer uma matriz de identidade, mas ele não sabe de que dimensão quer. Então, você pode colocar dentro do parêntese 5 e ela vai te retornar uma matriz de identidade 5 por 5, tá bom? Lembra, matriz de identidade é aquela cujas diagonais são 1, tá? É só para fazer aqui, só para lembrar, tá? Para vocês, tá? Uma matriz diagonal, se é verdade, olha só a diagonal da matriz, sim? Cujas entradas da diagonal é igual a 1. Essa é uma matriz de identidade, tá? E vocês podem trocar, eu não quero 5, eu quero testar com 3, vocês podem fazer isso em casa, tá bom? É só mexer um pouquinho aí, tá? O 0, a matriz 0, significa que todas as entradas da matriz é igual a 0. Tá bom? Aqui, observa aqui, eu quero uma matriz retangular, mas assim, como que sabe que é retangular? Porque lembra que a gente falou que essa entrada representa a linha e essa entrada representa a coluna, então eu estou querendo aqui olha o comando zeros, isso significa que a entrada da matriz, o valor numérico é 0, então aqui você quer 3 linhas e 4 colunas, é verdade isso? Olha só aqui, bom, né? Então, estamos aqui trabalhando com uma matriz retangular com 3 linhas e 4 colunas, tá? Então, vocês em casa, vocês tranquilamente já baixando aí o Seia, baixando o Octave aí como programa, ou seja, com a melhor internet que vocês têm, trabalhando com o carro que vocês vão fazer isso, tá? E alguém vai dizer, mas assim, eu vi isso aqui. Olha só o que acontece. É que ele entende
que quando você coloca só uma entrada aqui dentro do parênteses, significa que é como se você colocasse 4,4, 4 linhas, 4 colunas. Só que como aqui é meio assim, então a gente considera esse, tá? Tá bom? Então, aqui, e para acabar, tá? Eu queria fazer mais um pouquinho, mas tudo bem. Acho que vou fazer um pouco mais resumido a próxima vez, tá? Por exemplo, aqui, você já definiu o valor de B igual a... Assim, deixa eu ver aqui. Tá, B igual a... Tá, uma vez que você tem o valor de A, cadê o valor de A aqui? Eu queria ensinar, eu só vou fechar com esse aqui, pessoal. Valor de A. O valor aqui, o valor de B é igual ao valor de A. Significa que você dando as entradas da matriz A, sim, você vai redefinir ela como um vetor, tá? Desculpa, como uma outra matriz, a matriz B, tá certo? Então, é como se você rechamasse um cara, tipo, né? É uma questão assim, meio assim como que em código a gente utiliza esse para não confundir e estar utilizando a matriz A muitas vezes, né? Que às vezes fica meio sobrescrito uma atrás da outra, então a gente sempre renomeia de outra forma, tá? E, bom, isso a gente viu, tá? Uma vez que a gente tem essa matriz definida B, sim? Aqui, a entrada da primeira linha, primeira coluna é o valor de 1, não é? Então, observa esse B, a gente já tem definido essa matriz B. Então, observa, eu só vou trabalhar aqui, na primeira linha, primeira coluna, o valor de entrada é 1. Se eu coloco aqui embaixo o B da primeira linha, primeira coluna, eu estou redefinindo o valor que o início era 1, agora estou definindo como π, observa que aparece com o B. Ele saquei, por que saiu aqui, forma π? Observa aqui. O valor de B, a primeira linha, primeira coluna de B era 1. Agora estou redefinindo. Você já não vai ser 1, agora vai ser π. Então, só nessa primeira linha, em primeira coluna, é que vou botar o valor de π, 3,1416, tá? Aproximada ou arredondado, tá bom? Mas o que acontece nas outras entradas? Não. Nas outras entradas, não afeta. Tá? Observa o 2 virou 2.000, tá? É porque tem que dar esse mesmo formato em comparação, igual que tem a entrada, esta entrada, entendeu? Então, todos ficam iguais, 2, 3, 4 e assim todos, tá bom? Então, você pode redefinir entradas. Isso que a gente pode fazer nas manipulações de matrizes. É uma coisa bem bonitinha, uma coisa bem interessante, uma coisa que vocês podem fazer, tem tutoriais, a gente vai tentar ajudar ainda ao longo do período, mas são coisinhas que a gente tem que saber manipular, tá bom? Eu queria contar isso para vocês hoje. Eu não sei, desculpe aí por passar o tempo aqui. Tá bom? Perguntas aí, eu acho que foi muito rápido aí, mas... Perguntas aí, pessoal. Perguntas? Alguém tem perguntas? Para fazer produto Hadamard, as duas matrizes precisam ter o mesmo número de linhas e cores? Sim, sim, sim. Sim, é porque é um produto elemento a elemento, né? A ver, o que é isso aqui? Júlia, não entendi como a senhora escolheu só as colunas 1 e 3. Também não entendi. A ver, pessoal, então, é isso que eu queria contar para vocês. Hoje eu vou ficar mais uma hora aqui, né? Ah, não, hoje é do professor. Ai, eu estou achando que hoje é quarta-feira. Hoje é o meu atendimento, quarta é o seu. Desculpa, Américo, estou aqui um pouco empolgada aqui e nervosa aqui com o estado da internet, que acabei esquecendo que é quarta-feira, tá? Então, eu não sei, eu deixo para você. Você quer que eu deixe para você? Eu vou interromper a gravação aqui. Eu vou interromper a gravação. Sim. Tá. Obrigada.